Hi everyone! Oi para todo mundo! Welcome! Estamos agora na nossa aula 11.1, um assunto bem bacaninha a gente falar sobre o modo imperativo e também sobre vida saudável, healthy life. Let's begin? Aula 11.1, comigo, Teacher Patrícia, e seu intérprete Samuel. Temos aí o título da aula, que é Have a Healthy Life. Tenha uma vida saudável. Então, a palavra saudável é a palavra healthy, certo? E a palavra healthy, ela tem um Y aqui, perceba. Sem o Y nessa palavra, fica a palavra health, que é saúde. Com Y fica saudável. Aí a gente fala healthy, com esse I um pouquinho mais puxado. Muito bem, nós vamos estudar sobre o modo imperativo. Modo imperativo, que é bem simples, bem prático, não tem dificuldade no modo imperativo. E a gente vai aprender isso usando muitos exemplos durante a nossa aula, beleza? E toda aula tem uma habilidade. A de hoje você vai o quê? Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. Também fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Let's get started. Vamos começar. Eu tenho uma question para você, uma question muito simples. Olha só. How many of these 9 tips for a better life do you follow? Pensa bem, quantas dessas 9 dicas, 9 tips para uma vida melhor você segue? Nós temos aqui 9 tips, elas estão aqui no celular, no cell phone e também aqui para vocês no slide. Então vamos lá, falando da primeira. Think positively. E aí, você pensa de forma positivamente. É um exercício difícil para a gente fazer, mas é uma dica aí para uma vida melhor. Sempre think positively. Pensar positivamente. Próxima, exercise daily. Ou seja, você se exercitar diariamente. Eat healthy, comer de forma saudável. Work hard, que é o trabalhar duro bastante, né? Trabalho não edifica o homem, não diz isso? Então, work hard, trabalhar bastante. Stay strong, Você consegue aí segurar firme, aguentar firme, segurar as pontas, sempre quando acontece um problema com você. Worry less. Esse é o mais difícil para mim, com certeza. Worry less. Se preocupar menos. Worry less. Dance more. Dançar mais. Né? Quem dança seus males espanta, você que é quem canta, né? Mas eu também estou usando para dançar. Love often. Love often. Esse é o mais fácil, né? Quando você tem aí a sua família, né, amigos, pessoas que você ama, gosta muito perto de você, você pode amar com frequência, não só pessoas como coisas também, like your job, como seu trabalho, como a sua escola, os seus estudos, enfim, não somente pessoas. E o último é be happy é ser feliz, né, seja feliz. Ou então estar feliz, porque o be seria estar, mas aqui ficaria melhor o ser feliz. Muito bem? Então temos essas 9 tips para uma better life. Vamos agora falar sobre alguns hábitos comuns do nosso dia a dia. Some common everyday habits. Alguns hábitos diários comuns, né? São bem comuns. E aí, nós temos aqui 4, 5, 6 habits, 6 hábitos. Então, a palavra habits, muito fácil de a gente entender
que ela significa hábitos, né? Ela é um cognato, bem parecida com o português, porém eu falo habits. Esse H tem som de R no inglês, tá? Nesta palavra. Então nós temos aí o take a walk, que é o quê? Fazer caminhadas. Aí ficaria aqui no número 4, fazer caminhadas, take a walk. Have a balanced diet. Have a balanced diet, ou seja, ter uma dieta balanceada. Então, nós temos aqui um prato com vegetables, com várias coisas bem balanceadas, beleza? Stretch, que equivale a essa aqui, number 1. Stretch, que é o alongar-se, certo? Se alongar aí, quebrar não, esqueci como é que quando a gente se alonga os ossos. Esqueci a palavra em português, sumiu, mas uma hora eu lembro. Então, o stretch ele é muito importante para a gente se sentir melhor, um hábito bem saudável fazer esse tipo de coisa. Parece bem simples, mas ele ajuda bastante. Drink water, esse é muito importante, extremamente você se manter aí com bastante água no seu corpo, né? Drink water, você ficar bem abastecida de água. Drink water. Skip meals já não é um hábito bom, certo? Então aqui ele tá no meio destes hábitos que alguns são bem bons e skip meals é o único que não é legal, porque significa o quê? Pular refeições. E eu como teacher, não vou me negar, eu skip meals a lot, eu pulo muitas refeições mesmo. Breakfast, por exemplo, café da manhã, eu não costumo tomar, eu não costumo ter fome de manhã, né? Desta fome para tomar um café da manhã bem reforçado. Então, nós temos aí sleep 8 hours a day. Esse aqui é um dos mais difíceis também, que é dormir 8 horas por dia. Nem todo mundo consegue ter as 8 horas de sono por dia, elas são extremamente importantes. Então, vamos repetir as palavras que nós aprendemos? Vamos lá, take a walk, que é o andar, né? Fazer uma caminhada. Have a balanced diet, ter uma dieta balanceada. Stretch, alongar-se. Drink water, beber água. Skip meals, essa é a única que não é legal, que é o pular refeições. Sleep 8 hours a day, dormir 8 horas por dia. Então, nós temos aí, como a gente acabou de falar, temos os good habits, que são os hábitos bons, que era a maioria ali, e os bad habits, que são os o quê? Os hábitos ruins que a gente não deveria seguir, beleza? E aí, olha só, temos aquelas palavrinhas, né, aquelas frases que nós falamos, e eu já dei até a resposta para vocês naquela hora, mas não custa nada a gente repetir. Vamos lá. Which of those habits are considered good? Qual destes hábitos são considerados bons? Quase todos, né? Então, nós temos aí como bons o take a walk, que é o fazer a caminhada, drink water, beber água, have a balanced diet, ter uma dieta balanceada, stretch, o alongar-se e o sleep 8 hours a day, dormir 8 horas por dia. E which of them is considered bad? E qual dessas é considerada ruim? A única, que é o skip meals, que é o pular as refeições. It's not a good habit, it's a bad habit. Não é um hábito bom, é um hábito bem ruim, beleza? E aí, olha só, vamos lá seguir com mais informações. Desta vez, olha só, having a healthy mind as well as a healthy body is very important. Tem gente que não sabe, mas olha só, ter uma mente saudável é tão bom quanto um corpo saudável e é muito importante. Então você tem que ter a mente também saudável. Então o corpo ali, o visual, ok, mas e a mente, como é que fica? Então a mente eu ainda acho considero até mais importante nos dias de hoje, principalmente. Então, check the activities you consider good for the mind. Olha aí, cheque as atividades que você considere
considera boas para a mente. Temos várias aqui. Quais serão as boas para a mente? Vamos lá. Read books. Ler livros, com certeza. Check. Muito boas. Muito bom, aliás. Worry a lot. Se preocupar bastante? Nope. Não é uma boa questão para healthy mind. Work, trabalhar? Sim, yep, muito bom. Relax, relaxar? Also good, também muito bom. Have negative thoughts? Aqui eu tenho certeza que todo mundo vai concordar que não, mesmo não falando o que significa, talvez vocês não consigam lembrar a palavra thoughts, mas a palavra negative, ela chama bastante atenção aqui, que é negativo. Então, tem negativo no meio, realmente não é algo bom. Então, ter pensamentos negativos não é algo para a sua healthy mind, de forma alguma. Nope. Chat with friends, conversar com amigos. Yes, very good for a healthy mind. Watch a movie, assistir um filme. Yes, também ótimo. Listen to music, com certeza. Check. Eat healthy, comer saudável. Eat healthy. Também é uma boa forma para você ter aí uma healthy mind. Porém, isso aqui ele fala mais do nosso corpo, mas também, né? Ele é um combo. Se o corpo tá bem, a mente também pode estar e vice-versa, né? Mas nem sempre, né? Também eu não posso dizer que sim o tempo inteiro. Mas é isso aí, keep your mind healthy, mantenha sua mente saudável. E tudo que a gente está falando aqui, talvez vocês não estão percebendo, mas tudo que nós estamos lendo até agora, nós estamos falando sobre a questão do modo imperativo. Então, todas essas frases que eu acabei de ler, elas estão no modo imperativo. A gente já vai entender mais pra frente. Food for thought, ou seja, comida para a mente. Temos aí como é que eu posso dizer, do Mahatma Gandhi, essa leitura que eu vou fazer agora, certo? E aí ele fala o seguinte, ele sempre começa com a palavra keep, que significa manter, manter. E aqui a gente vai falar para mantenha. Então, keep your thoughts positive, because your thoughts become your words. Então, mantenha seus pensamentos positivos, porque os seus pensamentos se tornam as suas palavras. Muito bem? Keep your words positive, because your words become your behavior. Mantenha suas palavras de forma positiva, porque as suas palavras se tornam o seu comportamento. Keep your behavior positive, because your behavior becomes your habits. Mantenha seu comportamento positivo, porque o seu comportamento se torna os seus hábitos. Keep your habits positive, because your habits become your values. Ou seja, mantenha os seus hábitos positivos, porque os seus hábitos se tornam os seus valores. Percebe que ele pega o final de cada uma e vai transformando em uma nova frase? Keep your values positive, because your values become your destiny. Então termina assim, mantenha seus valores positivos, porque os seus valores se tornam o seu destiny, que é o seu destino. Muito bem, olha só. Improving your attitude toward the world. Então, assim, melhorando a sua atitude, né, o seu comportamento em relação ao mundo. Né? Beleza? Então, vamos lá. Temos várias listas aqui. Algumas estão na forma negativa. Uma está na forma negativa, que é apenas esta aqui. E todas elas eu estou falando do meu modo imperativo. Eu estou falando todas essas frases no modo imperativo. Vamos lá. Don't listen to your mind's negative thoughts. Não escute os pensamentos negativos da sua mente. Então, ignore eles.
Look for good qualities in people. Procure boas qualidades nas pessoas, porque todo mundo tem. Até aquelas que não parecem ter, né, gente? Mas todo mundo tem uma qualidadezinha ali, não é possível. Remember, bad events can lead to good things. Lembre-se que eventos ruins podem nos levar, né, a coisas boas. Live in the present. Esse aqui, para quem tem ansiedade, mano, é difícil demais. Live in the present. Viver o presente. Be courteous, ou seja, seja cortês, né? Seja gentil, poderia também falar assim, porque a gente não sabe, né, o que o outro está passando. A gente tem que sempre ser gentil. Remember that adversity can be an opportunity to learn. Lembre-se que a adversidade pode ser uma oportunidade para aprender, né? Então, dessa diversidade da vida, a gente pode aprender muitas lições. São muitas lições. Muitas vezes a gente nem quer aprender essas lições, né? Ninguém quer aprender muita coisa com a adversidade, mas, infelizmente, as coisas são assim. Be active. Active, ou seja, seja ativo, seja bem ativo, faça as coisas, procure sempre estar ativo na sua vida. Vamos entender essa questão do imperativo? Imperative, olha só. Leia as sentenças abaixo e observe os verbos em negrito. Todos esses verbos que estão em negrito, certo? Inclusive aqueles lá do início da nossa aula que estavam coloridos, eu não comentei, mas eram verbos. Então, presta atenção nisso aqui. Think positively, pensar positivamente. Worry less, se preocupar menos. Don't skip meals, não pular as refeições. Keep your values positive, manter os seus valores de forma positiva. Todas essas nossas frases, e principalmente essas palavras que estão em negrito, né? As palavras que estão em negrito, elas são verbos, certo? Essa aqui, inclusive, é a junção do verbo do, mas a partícula negativa not, certo? Então, olha, usamos o imperativo para dizer às pessoas o que fazer ou não fazer. É usado para dar ordens, instruções, conselhos, avisar ou encorajar alguém, certo? E a nossa aula inteira foi isso. Faça aquilo, ou seja, pense de forma positiva, se preocupe menos. Dependendo da forma que eu falo, isso pode ser uma ordem, isso pode ser uma instrução, isso pode ser um conselho, certo? Isso vai depender da forma que eu falo, do meu tom, principalmente se isso for na oralidade, se eu uso o por favor ou não, que é o please, certo? E aí vamos entender um pouco mais. Para fazer frases no modo imperativo, na forma afirmativa, é bem simples. Eu havia comentado em uma aula assim, a gente não faz frases em inglês sem o sujeito. Não existe essa questão do sujeito oculto, certo? Porém, quando se trata de modo imperativo, ele não vem acompanhado de sujeito. Então, quem vem na frente da minha frase é o meu verbo. Ou então o meu verbo auxiliar com a partícula negativa not, quando é uma questão de negação. A gente já vai ver a negação. Então, olha, a forma afirmativa é formada com, barra, sem o to, certo? Aí, a resposta seria sem o to. Eu acabei clicando antes da hora. Então, assim, você tinha que escolher ou esse ou esse. A gente nunca vai fazer a forma afirmativa com do modo imperativo com o to. Então, geralmente, eu até comentei na aula passada, na aula do can, eu falei que o verbo que vem depois do can, ele não vem com a partícula to. O que é essa partícula to? Ela vem na frente do meu verbo, vou colocar aqui o verbo to think, que é pensar, to think. Para eu falar, a minha tradução desta palavra, vai ficar pensar, pensar. E a gente sabe que pensar não está conjugado. Não está no presente, não está no passado, não está no futuro, não está nenhum tempo verbal. Ele está na sua forma in natura, na sua forma natural. O verbo nasceu assim. Em português tem 3 terminações, né?
AR, ER, IR. São as 3 terminações. No inglês, você acrescenta o to na frente do verbo e ele fica na forma do infinitivo. Mas, quando se trata do modo imperativo, ele não vem com esse to, certo? E aí você vai usar o seu verbo na forma natural, porém sem a presença do to. Da mesma forma que você usou o verbo do lado do can sem o to, como eu expliquei naquela aula de habilidades, do uso do verbo modal can, certo? Então, olha só, quando eu falo be active, certo? Seja ativo, na hora de traduzir, eu vou usar o seja. Por quê? Porque o verbo to be significa ser e estar, certo? E aqui a ideia é que eu fale para alguém, seja ativo na sua vida. Be active in your life, seja ativo na sua vida. Daí eu faço essa tradução. E sim, eu vou usar o verbo to be aqui, porém sem a presença do to, da partícula to. Então não vem to be active, não vem assim, tá? Então já coloca isso na cabeça, eu não vou usar nenhum verbo no modo imperativo com a presença do to, dessa partículazinha que vem antes dele. E aí, temos um outro exemplo aqui. Have a healthy life. Tenha uma vida saudável, certo? Eu não vou falar ter uma vida saudável aqui. Seria interessante falar tenha uma vida saudável, porque eu estou usando a questão do imperativo. Muito bem? Aí tem a nossa imagenzinha que ficou por último, mas tudo bem. Temos a negative form, a forma negativa. Para fazer frases na forma negativa, é bem simples. Você vai precisar usar o auxiliar do. O verbo do, ele é um verbo que é tanto eu costumo falar de tradução, é um verbo de ação que você traduz para fazer, certo? E também ele é um verbo auxiliar, que ele auxilia ali, entendeu? Ele não tem exatamente uma tradução como verbo auxiliar. Então, você não vai traduzir esta palavrinha. Então, vamos ver aqui os exemplos. Olha só. E tinha uma pergunta aqui. Para formar a negativa, acrescentamos do, don't antes do verbo. Obviamente, a gente só vai acrescentar o don't. Eu não vou acrescentar o do, por quê? Porque o do, ele, como eu falei para vocês, coloquei ali, ele pode ser tanto de tradução, né? Um verbo de ação, que significa fazer, só que a gente está numa questão de negação. Então, para estar na negação, ele vai precisar desta pessoinha aqui, que é a minha partícula negativa not. Ela vai precisar vir. Então, as minhas frases no modo imperativo na negação, sempre vou usar o don't. Don't ou do not. Então, você pode usar ele assim ou ele assado, né, na sua forma contracta. Mas nunca apenas o do sozinho, porque ele não vai estar na forma negativa. Agora, se você for usar a forma afirmativa, o do, ok, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma frase no imperativo usando o do, ok, mas aí não está na negação. Muito bem? Então, olha só. Don't skip meals, ou seja, não pule refeições. Não pule refeições. Esse não, aonde está esse não? Aqui no don't. Skip, pule, meals, refeições. Don't be sedentary. Sedentary, ou seja, isso é para mim, né? Don't, não, be, seja sedentary, sedentário ou sedentária. Muito bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Você, nessa pergunta, como eu falei para vocês, para a forma negativa, acrescentamos o do ou don't. É o don't, sempre o don't. Mas o do também é usado no modo imperativo, mas nas frases afirmativas. Beleza? Ok? Então vamos lá, let's practice. Vamos praticar. Bem simples, bem prático. Olha só, imperativo pode ser usado para dar sugestões e dicas úteis. Complete as sentenças abaixo com os verbos a seguir. Use a negativa quando necessário. Então, olha só, temos aí 4 verbos. Keep, spend, learn,
take, certo? A gente viu que o keep é manter, o spend é gastar, learn é aprender e o take ele vai ter várias traduções dependendo do contexto. Ainda não sei onde eu vou colocar o meu take aqui exatamente. Então, isso vai ser determinado de acordo com as minhas frases, né? O que faz mais sentido, beleza? Então, temos lá a palavra, a primeira frase, letter A, letra A. From your mistakes, dos seus erros, dos seus erros. Então, aqui eu penso que o único verbo que ficaria melhor para eu falar assim, aprenda, né, aprenda através dos seus erros, né, seria mais ou menos assim. Então, seria o quê? O learn. Então, seria learn, tá faltando o R. Learn from your mistakes. Certo? Por que que eu coloquei o learn aqui? Por que que eu escolhi o verbo learn? Porque faz mais sentido de acordo com o contexto aqui. Então, por isso eu coloquei o learn. Então, aprenda com os seus, né? Não ficaria melhor com os seus do que através. Então, aprenda com os seus erros. Beleza? Muito bem. E a próxima? A próxima a gente tem o calm in time of stress. Então, alguma coisa a ver com calma em tempo de estresse aí, né? Então, o que que a gente poderia colocar? Lembra daquela famosa frase que isso virou bem modinha no passado? Os livros tinham isso, sei lá, não lembro que ano era. E tinha isso em livro, em camisetas, que é o keep calm, né? Mantenha calma, keep calm. Então, é justamente o keep que nós vamos usar aqui. Keep calm, ou seja, mantenha calma em momentos de estresse, né? Em tempos de estresse aí. Keep calm in time of stress. Muito bem? E a próxima? Responsibility for your behavior. Então, aí, responsabilidade pelo seu comportamento. Então, aqui eu vou usar o take. E por que que eu vou usar o take? Porque o spend, olha só, para quem não notou, ele já está aqui. Ele já está aqui porque nessa D a gente vai usar a negativa. Então, vai ser o take. Take responsibility for your behavior. Ou seja, tome responsabilidade pelos seus comportamentos ou pelo seu comportamento. Muito bem? Todas essas frases até agora, elas estão no modo imperativo. Eu começo a frase usando um verbo. Todas essas palavras são verbos. E agora na letra D, eu vou usar o don't. Por que don't? Para fazer a frase na negativa, usando imperativo, mas na forma negativa. Porque eu estou falando de não gaste. Don't spend. Não gaste tempo, time with negative people. Ou seja, não gaste tempo com pessoas negativas, com energias ruins. Muito bem? Don't spend time with negative people. Bem simples, bem prático. E agora vamos para a próxima. Marque as frases que estão associadas com as atividades físicas representadas neste pôster, que tem a frase Let's get physical, certo? Que fala sobre a questão de ficar aí mais... Na verdade, ela tem algumas traduções, porém aqui a gente vai falar de questão física, né? Ficar com físico aí, com shape em forma. Temos aqui as pessoas fazendo várias atividades. Então, olha só, para essa questão aí do get physical, quais será que nós vamos marcar? Para a gente marcar as frases que estão associadas com as atividades físicas. Todas essas aqui, todas estão em modo imperativo. Perceba que a primeira, ó, eu usei o don't e na última eu usei o do not. Tá certo? Os dois estão corretos, principalmente essa última, que quando a gente não coloca ela na forma contracta, inclusive é muito mais correto do que ela na forma contracta, porque a forma contracta ela é informal, mas muito usada. Então temos lá, don't forget to stretch, que é não esqueça de o quê? De se alongar, tá certo? Certíssimo, então don't forget to stretch. Eu vou marcar. Walk,
caminhar, no caso caminhe, né? Caminhe, walk, correto? Com certeza. Tem a ver com a questão de get physical, aqui como tá mostrando as nossas imagens de várias atividades físicas. Be lazy, be lazy. Será que be lazy tem a ver com isso? O que significa be lazy? A gente sabe que é o quê? Que é a questão do seja ou esteja, né? Mas aqui é seja. Seja preguiçoso. Será? Be lazy é a única que eu não vou marcar, porque não tem nada a ver com isso. E a última, do not stay in front of the computer for hours. Do not stay, não fique na frente do computador por horas. Sim, isso ajuda também para a gente mexer mais no nosso corpo, fazer mais atividades. Então, olha só, apesar de estar na negativa aqui, a ideia que é passada é não fique. Do not stay, não fique. E aqui é don't forget, não esqueça. Então aqui tá a mesma coisa de falar stretch, né? Porque aqui tá pedindo para não esquecer de quê? De stretch, de alongar-se, certo? E aqui do not stay é não fique na frente do computador for hours, por horas. And the next, are these healthy habits or unhealthy habits? Se for hábitos saudáveis, você vai colocar HH junto aqui comigo. Se for unhealthy habits, hábitos não saudáveis, você vai colocar esse UN. Então, eles são hábitos saudáveis ou não saudáveis, estas situações aqui? Let's see, vamos ver. Eat high fat foods. E aí, você acha que comer comidas com alto teor de gordura, high fat foods, é um hábito healthy? I don't think so. Eu acho que não, né? Então aqui eu colocaria com certeza o meu UN, de unhealthy habits. Que esse unhealthy com esse UN na frente da palavra healthy, esse prefixo, ele dá a ideia de que uma coisa não é saudável, no caso agora. Esse ele dá essa ideia do contrário. Então, saudável, não saudável. Muito bem? Use the computer for hours. Usar o computador por horas. Ah, mas é porque eu preciso, por causa disso aqui. Ainda assim, não é healthy. Somente para sua visão aí. Então, com certeza que não é. Drink a lot of soft drinks. Drink a lot of soft drinks. Beber bastante refrigerante. Soft drinks, refrigerante. E aí? Você acha que beber bastante, drink a lot of soft drinks, é um healthy habit? Né? Um healthy habit, actually. Com certeza não. Então aqui, porque não é. It's not. Get angry easily, get furious easily, ficar bem furioso, com raiva facilmente, é um healthy habit. It's not. Com certeza aqui também. Play video games all night long. E aí, isso aqui vai com certeza dividir opiniões. Muitas pessoas vão falar, não tem problema jogar videogame a noite toda, vai fazer pra mim, faz eu ficar feliz e tal, relaxa minha mente, blá. Porém, né, por muito tempo, nós temos uma atividade onde você fica sentado ali, mesmo que você exercite a sua mente, ainda assim não é um hábito saudável. Tem muitas coisas que a gente acha muito bom pra gente, mas que não é exatamente um hábito saudável. Então fica aí a situation. Próxima. Que agora só temos hábitos não saudáveis, mas vamos ver isso aqui. Sleep 8 hours per night. Dormir 8 horas por noite. Saudável não? Healthy or not? Com certeza healthy. Healthy habit. Muito bem. Add too much salt to food. Adicionar muito sal à comida. Com certeza não. Então é um unhealthy habit. Então, aqui. Muito simples, muito prático. E olha só as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante essa questão do modo imperativo. É muito fácil, muito simples.
Vejo vocês na nossa next class. Bye, bye.